Se você está ouvindo essa gravação, não venha me procurar. Em Yakutia, algumas coisas continuam enterradas porque aprenderam a cavar de volta. O frio não machuca. Essa é a primeira mentira que contam sobre Yakutia. Ele não dói, ele apaga. Apaga a dor, o cheiro, a pele, até você esquecer como era sentir calor. Quando o avião pousou em Yakutsk, a capital mais fria do planeta, o visor marcava menos 54 graus Celsius. O ar parecia vidro. Respirar era como engolir milhares de agulhas. O vapor da minha respiração congelava nos meus cílios. Os carros nunca eram desligados. Se você desligasse o motor, ele nunca mais ligaria. As casas eram construídas sobre pilares porque o solo, eternamente congelado, afundaria caso o calor derretesse o permafrost. Tudo ali parecia provisório, como se a cidade estivesse apenas esperando a hora de desaparecer. Eu era fotógrafo. Receber uma proposta absurda. Registrar uma aldeia abandonada a quase 300 quilômetros dali. A justificativa oficial dizia que a vila havia sido evacuada décadas antes. Extraoficialmente, ninguém aceitava ir lá. O motorista que me levou até metade do caminho recusou-se a continuar. Daqui em diante você vai sozinho, mas ainda faltam 80 quilômetros. Ele apenas olhou para a floresta, pinheiros negros, bétulas cobertas de gelo, um silêncio tão absoluto que meus próprios batimentos pareciam uma sirene. Não fique lá após escurecer. Caminhei durante horas, a neve escondia rios congelados. Às vezes eu escutava estalos. Não eram árvores, era o gelo se movendo sob meus pés. Quando a aldeia surgiu, parecia um quadro esquecido pelo tempo. Casas de madeira inclinadas, janelas quebradas, uma igreja ortodoxa sem cruz, um playground parcialmente enterrado. Nenhum pássaro, nenhum cachorro, nem pegadas, só neve e vento. Fotografei tudo, até perceber algo estranho. Nas imagens da câmera, sempre havia alguém, um homem muito distante, parado entre as árvores. Levantei os olhos, não vi nada. Olhei novamente para a tela, ele continuava lá. Toda fotografia, sempre em um lugar diferente, mas sempre olhando para mim. Achei que fosse um defeito, até ampliar uma imagem. Meu sangue congelou. O homem era eu, usando as mesmas roupas, só que completamente coberto de sangue. Sorri, porque o cérebro faz isso quando entra em pânico. Ele tenta convencer você de que é impossível. Continuei fotografando. Em cada clique, eu aparecia mais perto. Entrei na maior casa. A porta abriu sozinha. O interior permanecia congelado havia décadas. Pratos ainda sobre a mesa, brinquedos, uma chaleira enferrujada, como se todos tivessem saído para buscar lenha e nunca tivessem voltado. Foi quando encontrei o porão. A escada rangia. Minha lanterna iluminava paredes cobertas por marcas, centenas talhadas na madeira, dias, meses, anos, como uma contagem. No chão havia um diário, escrito em russo. Consegui traduzir partes usando o celular. Ele copia nossos rostos. Quando alguém o vê, já é tarde demais. Ele precisa que você acredite que ainda é você. Achei exagero, até ouvir passos lentos acima de mim. Subi correndo. A casa estava vazia, mas havia pegadas, pegadas molhadas entrando, nenhuma saindo. O rádio do meu casaco ligou sozinho, só estática. Depois, minha própria voz. Não entre na igreja. Olhei ao redor. Quem está aí? Silêncio. Depois minha voz novamente.
mais desesperada. Você já entrou. Eu não lembrava disso, mas quando virei, estava dentro da igreja. Não fazia ideia de como havia chegado lá. O altar havia sido destruído, ícones religiosos queimados. No centro, um enorme buraco cavado no gelo. Não era natural, parecia uma boca. Havia cheiro de ferro, sangue, tudo muito recente. Então ouvi um choro de criança vindo do buraco. Me ajoelhei e iluminei com a lanterna. Não havia fundo, só escuridão. O choro parou. Uma voz sussurrou: desce. Algo segurou meu tornozelo. Olhei uma mão saindo da neve. Arranquei-a com um chute. Era uma mão humana, sem corpo. Ela continuou se mexendo como uma aranha. Correu para o escuro. Saí correndo. A tempestade havia começado. Em Yakut, uma nevasca apaga tudo em minutos. Não conseguia mais encontrar o caminho. Então vi luzes, uma cabana. Bati desesperadamente. Uma senhora idosa abriu. Seu rosto parecia couro. Ela me olhou e começou a chorar. Você voltou. Nunca estive aqui, eu disse. Ela balançou a cabeça. Todos sempre dizem isso. Dentro da cabana havia dezenas de fotografias. Minha garganta fechou na hora. Todas eram minhas, mas antigas. Em uma delas, eu usava roupas dos anos 50. Noutra, um uniforme soviético. Em outra, pele de rena. Séculos diferentes. Mesmo rosto. Ela percebeu e disse: agora você entende. Ela explicou algo impossível. Naquele lugar existia uma coisa mais antiga que os russos, mais antiga que os povos Sakha. Ela não matava pessoas, ela copiava pessoas, criava outra versão perfeita, depois fazia a original desaparecer. A cópia seguia vivendo, sem jamais perceber, até voltar para Yakutia. Ri. Era absurdo. Ela respondeu apenas: mostre sua mão. Olhei. Havia uma pequena cicatriz no dedo. Ela mostrou uma fotografia datada de 1962. O homem da foto era eu e tinha exatamente a mesma cicatriz. Saí correndo, precisava ir embora. Cheguei à estrada, o carro estava lá, motor ligado, como se nunca tivesse sido abandonado. Entrei, olhei o retrovisor, havia alguém sentado no banco de trás. Era eu, ensanguentado, e esse novo eu sorriu. Acordei dentro da igreja, amarrado. O outro eu estava ajoelhado diante do buraco. Ele rezava ou fazia algo parecido. Então virou o rosto e falou com a minha voz. Finalmente. Ele explicou. Não era meu reflexo, nem um monstro. Era o original. Eu era a cópia, criada muitos anos antes. Cada vez que uma cópia retornava, o original a absorvia, levava suas memórias, suas experiências, depois criava outra. Era assim que permanecia vivo havia séculos. Não acreditei. Ele sorriu, mostrou meu passaporte, minha carteira, depois abriu outro passaporte, mesmo nome, mesmo rosto, emitido 40 anos antes, outro 60 anos antes, outro 120 anos antes, todos iguais, todos meus. Comecei a lembrar pequenos flashes, uma mulher chorando, um incêndio, uma guerra, uma rena sendo abatida, línguas que nunca aprendi, filhos que nunca tive, mortes que jamais vivi. As memórias não eram minhas, eram dele. O buraco começou a respirar, sim, respirar. O gelo subia e descia como pulmões. Milhares de vozes saíam dali, todas iguais à minha. Consegui soltar uma das mãos. Peguei o machado ao lado do altar, golpeei o outro eu. A cabeça caiu, o machado atravessou seu pescoço. Sorri. Acabou. Mas a cabeça abriu os olhos e começou a rir. O corpo continuou de pé, sem cabeça,
Deu um passo, depois outro, pegou a própria cabeça, recolocou-a como quem veste um chapéu. Corri. Ele não, nunca correu. Apenas caminhava, sempre caminhava, mas estava cada vez mais perto. Alcancei o rio Lena congelado. O gelo rachava sob meus pés. Olhei para trás. Ele continuava vindo. Então o gelo rompeu. Caí na água. A dor foi instantânea, um frio impossível. Vi meu corpo afundando. Vi o outro eu olhando sem emoção nenhuma. Depois ficou tudo escuro. Acordei no hospital em Yakutsk. Disseram que pescadores haviam me encontrado. Hipotermia grave. Nenhuma fratura, nenhuma fotografia, nenhuma câmera, nenhuma mochila. Tudo desaparecera. A polícia nunca encontrou a aldeia. Segundo os mapas, ela jamais existiu. Voltei ao Brasil meses depois, tentei esquecer. Funcionou por um tempo. Na semana passada, revelei um cartão de memória antigo. Uma foto apareceu. Nunca a tirei. Sou eu, dormindo na minha própria cama. A fotografia foi feita de dentro do quarto. Atrás de mim é um homem parado. Ele sorri. Está coberto de sangue. E agora, quando olho pelo reflexo da tela do computador, às vezes percebo que meu sorriso demora um segundo a acompanhar o movimento do meu rosto. Só um segundo, mas em Yakutia, um segundo é tempo suficiente para alguém tomar o seu lugar.